Beleza? Antes de eu começar a pregar, eu vou deixar o título da mensagem, porque ele fica no Face e também fica no YouTube. A mensagem do Coquetel de Pastores, até de quarta e de domingo, se os pastores quiserem entrar também, ficam lá minha mensagem de quarta e domingo no meu Face, lá no YouTube, pode entrar também. Deus pode ministrar na sua vida, amém? A palavra às vezes é tão forte que eu fico ministrando, eu fico chorando, rapaz, esse cara prega muito, brincadeira. Mas às vezes quando eu entro lá para assistir, eu mesmo pregar, porque às vezes eu falo, meu Deus, estou me confrontando. É muito interessante. Tá, gente, agora, brincadeira à parte, nós vamos ter a caravana de Israel da nossa igreja, dia 28 de janeiro, tá? Dia 28 de janeiro, são 9 dias e 7 noites. É um encontro com Deus na Terra Santa. Deus colocou no meu coração esse desejo de levar o povo para Israel, no sentido de que eu tenho visto muita liderança trabalhando com isso. Eu não tenho problema de um pastor trabalhar com viagem ou ser agenciador de viagem. O meu problema é ele não ser claro na ótica dele, não ser transparente com as ovelhas. Olha, eu estou levando você, mas eu estou ganhando dinheiro em cima de tudo. Tu vai se tu quiser. Você está entendendo? Não é. Então, o meu intuito eu já fui para Israel 6 vezes. Uma vez eu paguei 20 mil a passagem, outra vez eu paguei 13 mil, 14 mil, na época que o dólar estava mais baixo. Então eu falei assim, não, e agora nós estamos levando uma caravana que está dando $2.750. Quando eu fiz a cotação, estava dando R$8.900 a passagem. Agora o dólar aumentou, não é isso? E deve estar beirando os R$10 mil a passagem. Mas tem como parcelar, você pode procurar, parcela para frente, você pode ainda pagar, até o dia da viagem você vai pagando aos poucos, e ainda pode passar cartão para frente. Qual é o intuito? Desatar a sua liderança lá, a sua vida com Deus. O pastor, o líder da caravana, o dono da operadora falou comigo, pastor, o senhor vai colocar esse preço? Eu falei assim, tem como colocar mais barato? Ele falou, pastor, eu só não autorizo o senhor colocar mais barato, porque senão o senhor vai me quebrar. Porque pastores que fazem caravana comigo vão dizer, a mesma operadora, minhas ovelhas estão... Então quer dizer, eu falei, eu quero o mais barato possível, eu não quero ganhar nada, eu quero levar o povo para Israel. Então, ou seja, em vez de eu cobrar R$20 mil, né? Eu cobro 10 e vai você e a tua esposa. Que maravilha, né? E aí nós vamos andar de barco no Mar da Galileia, com palavra, todos os lugares têm palavra. Jerusalém, nós vamos na batismo profético no Rio Jordão, Monte Carmelo, Nazaré. O que tu imaginar? Holocausto, o Museu do Holocausto, Monte das Oliveiras, nós oramos na Monte das Oliveiras, nós pegamos azeitona lá no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, eu faço um óleo ungido na hora ali, espremendo ali a azeitona dali, e unge todo mundo, é um xereguedê que só, é algo maravilhoso, é um momento maravilhoso, sabe? Ser ministrado, eu abro a palavra no texto que aconteceu e tu está na geografia. Entenda o seguinte, os cristãos hoje em dia, eles acreditam o seguinte, que Israel está desvinculado do cristianismo. Não está, irmão. Nós não somos judaizantes, mas uma geografia tem uma unção. Aquela geografia foi testemunha de um acontecido, e a unção está naquele lugar. Quando você ora a Deus debaixo de uma geografia, o problema é que cristão, ele é tão absolutista na sua espiritualidade, que o macumbeiro ele acredita mais em geografia espiritual do que o crente. Sabia disso? Tem pai de santo que manda, não, essa macumba tem que fazer na mata, essa aqui é no cemitério, essa aqui tu tem que... Se é macumba, se é espiritual, pode fazer em qualquer lugar então. Mas por que ele manda? Não, essa tem que ser na mata, essa tem que ser no monte, essa tem que ser no cemitério. Não é isso? E os crentes dormem. Eles deitam tanto na graça e eles não tentam se aprofundar na sua fé. Por que a geografia? Por que o templo tinha que ser no Monte Moriá? Por que Davi? Por que a era de Araúna? Por que? Se Deus faz milagre em qualquer lugar, por que tinha que ser na era de Araúna? Por que tinha que ser ali? Por que o templo está lá, tem que ser reconstruído na mesquita? Deus é Deus de geografia. É por isso que muitos pastores não ocupam e não alcançam a geografia que Deus o inseriu. Porque ele não sabe o que é uma geografia. Ele não toma posse da geografia que ele está. Não consegue tomar posse. Não faz leitura espiritual. Deus nos dá isso, sabedoria, e para fazer uma leitura da onde nós estamos. Então você vai em Israel, irmão, é algo tremendo. Tenho que dizer para você, o nosso Deus é o mesmo Deus em qualquer lugar. Mas quando tu pisa na Terra Santa, tem uma unção diferente. Então vai.
E Deus vai falar contigo. Só que para Israel é fé. As pessoas falam assim, eu vou para Israel quando estiver sobrando dinheiro. Então tu não vai nunca, irmão. Israel, você fala assim, eu vou. Tu determina no teu coração, eu vou. É sacrificar algo. Quando tu sacrifica algo para ir para Israel a primeira vez, Deus abre a porta para tu ir várias vezes depois. Mas a primeira vez, eu nunca vi ninguém ir para Israel pela primeira vez facinho. Tô com dinheiro sobrando aqui, eu vou. Alguém vende uma moto, alguém vende um carro, alguém faz alguma coisa, faz um sacrifício. Aí depois Deus abre as portas, Deus te leva facinho os outros anos. Mas a primeira vez, irmão, é luta. Você tem que fazer um sacrifício. Então as pessoas querem assim, as pessoas querem tudo, não querem abrir mão de nada. E a verdade é essa. E com Deus as coisas não funcionam assim. Tem um City Tour também, nós vamos passar por Paris. Olha para a mulher que está ao seu lado e fala assim, vai ter um City Tour em Paris, você vai tomar um sorvete lá na Torre Eiffel. Eu nem sabia pronunciar essa palavra direito, eu achava que Torre Eiffel era mesmo um negócio de biscoito Eiffel. E eu falei assim, uau, vou tomar um sorvete lá com a minha baixinha, assim, Estamos aqui, só para aparecer. É só um City Tour, mas olha que lindo. Vai dar um passeio com a sua esposa também, além de ir para Israel. Na Europa, vai pisar na Europa. E a sua mentalidade territorial vai ser ampliada. Amém? Quando tu pisa num outro país, a tua mentalidade muda. Tu vê o mundo por uma perspectiva, tu sai de um bairrismo. Tu sai de uma visão bairrista, tua mente territorial abre. E Deus te leva além. Glória a Deus. Amém. Agora, abra a palavra do Senhor comigo, em Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Diz assim: em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua, diga uma mesma língua, e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e cozamo-nos ao fogo. O tijolo lhe servirá de pedra e de betume de argamassa. E decidiram mais, vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre os céus. Desta forma, nosso nome será honrado. Diga, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve não se poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos e confundamos a língua dos seres humanos, a fim de que eles não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Só essa parte. O que essa passagem diz? Eu já trouxe uma mensagem sobre isso, mas agora eu quero ampliar essa mensagem, como se fosse uma parte 2, amém? Quando Deus, assim que a arca desceu do dilúvio, os descendentes de Sem, Jafé e de Cã, que foram os descendentes, os homens começaram a proliferar a terra novamente, eles se levantaram, tinham uma preocupação. Qual era a preocupação? E se Deus mandar um dilúvio novamente? E se Deus resolver? Porque estava muito próximo essa realidade do seu avô, do seu bisavô, essa história que o dilúvio, que a terra acabou, da arca, estava muito recente na sua mente. Então houve uma preocupação. Mas Deus prometeu. Ele colocou a aliança no céu, ele disse, não vai acontecer mais isso. Mas e se ele disse que não vai? Mas se acontecer? O primeiro sentimento do homem de não confiar na palavra do Senhor, na promessa de Deus. E se ele não prometer? Toda vez que o homem ele não acredita na promessa que Deus fez para ele, já é um sentimento de rebelião.
Então esse homem, ele tá ali, ele sabe que Deus é poderoso, mas ele desconfia da fidelidade de Deus. A verdade é essa. E ele começa a criar maneira, um plano B. E se Deus não cumprir, eu tenho que estar resguardado. Naquela época, já existia a questão dos zigurates. O que eram os zigurates? Todo o povo, eles acreditavam num Deus. E ele acreditava que o seu Deus, ele subia e descia na terra por um acesso. O acesso eram os zigurates. Eles faziam montões de pedras como um altar e dizia, se nós não fizermos um acesso físico, os deuses não vão poder descer aqui para nos beneficiar. E eles construíam. E tinham uma mentalidade naquela época de que, isso é da Mesopotâmia antiga, de que quanto maior o zigurate, maior é o Deus. E os povos, eles não se degladiavam um com os outros por si só. As guerras eram de deuses. Eles acreditavam, o Deus que é mais forte vai vencer a guerra. Você pode ver o próprio Ezequias, quando Senaqueribe chega para ele e fala, você está dizendo que o seu Deus vai te defender? Os amonitas falaram a mesma coisa. Os hititas falaram a mesma coisa, que o Deus dele é livrar eles. O teu Deus não vai te livrar. Você está se garantindo neles igual os outros povos. Olha o que eu fiz com eles. Era uma guerra de Deus. Então eles acreditavam, o Deus que é mais forte vai vencer. E o que tem o zigurate maior é o mais forte. Então, olha o que a ideia de Nimrod. Nimrod era um homem influente. Ele diz, vamos construir uma torre. Essa torre vai servir para duas coisas. Primeiro, nós vamos estar protegidos. Mas Deus o Senhor vai ficar muito furioso. Imagina, ele vai ficar furioso. Vamos construir um zigurate. Mas Deus vai ficar muito furioso com isso. Imagina, ele não vai gostar disso. Eu sei. Então eu vou proteger vocês até de Deus. Vou construir uma torre tão alta, mas tão alta, que se ele enviar uma enchente novamente, eu vou proteger vocês até mesmo da fúria de Deus. É essa a intenção. A primeira rebelião não era o povo crescer para cima, era se espalhar. O primeiro mandamento que Deus deu para o homem foi, abençoou e disse, crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra, povoai a terra. Então o mandamento era para o homem se espalhar pela terra, não era construir uma cidade assim e viver num aglomerado. A primeira rebelião, confrontando a primeira obediência de Deus, que era para se espalhar e não construir para cima. A questão toda é que desde então houve essa cultura dos zigurates, dos deuses mais fortes. Então, o que esse homem queria construir? Ele queria construir um império para si. E olha o que ele disse, vamos construir essa torre. E o nome dessa torre, Babel, que significa dar nome. E faremos um nome para nós. O nosso nome será conhecido. Pastor, escute, eu não tenho nada contra o pastor sonhar em ter uma mega igreja, uma multidão. Eu não tenho nada contra você crescer e desenvolver seu ministério. O que tem acontecido hoje nas igrejas são pastores construindo zigurates para mostrar que é mais próximo de Deus do que outras pessoas. Eles não querem tempos grandes porque querem ganhar mais alma. Eles não querem tempo grande porque querem amar mais as pessoas. Mas eles querem um tempo muito grande para levantar um zigurate para si, para que o seu nome seja conhecido. E aí, o que acontece? Os outros pastores se sentem menores quando passarem em frente à igreja dele e dizer, eu talvez nem seja tão crente como esse pastor. Por que minha igreja é tão pequena assim e a dele é tão grande? Faramos para si. A Babilônia é a terra da independência. Ur dos caldeus. A palavra Babilônia vem de Babel. Dar nome. O nome dessa torre confrontava Deus em todos os aspectos. Por quê, apóstolo? Número 1. Um dos nomes de Deus é Hashem. O nome. Hashem. Então quem é o grande nome? Deus. Shem. O nome. Shem. Nome. Hashem. Qual é o seu nome? Hashem. O nome. Se você vê algum evento de algum judeu numa sinagoga, tu vai ver que direto eles falam assim, Baruch Hashem, bendito seja o nome. Baruch Hashem, bendito seja o nome. Então, o nome. Então vamos dar um nome. Que nome? O nosso nome vai ser maior do que o nome de Deus.
o maior sinal de rebelião. Porque o homem nasceu para ser dependente de Deus. Todo homem nasceu exclusivamente para ser dependente de Deus. E quando o homem constrói esse zigurate, ele quer se tornar independente. O que Deus faz 2 ou 3 gerações depois do evento? O que Deus faz? Ele levanta um homem nessa terra de Ur dos Caldeus. E o nome desse homem era Abraão. Deus levanta Abraão em Ur dos Caldeus, na Babilônia, e diz: eu vou pegar um dos descendentes da rebelião e vou fazer desse homem um homem totalmente dependente de mim. Ele morava na Mesopotâmia antiga, e lá, naquele lugar, lá em Ur dos Caldeus, era tão grande, era uma cidade civilizada, comércio muito fluente. Para você ter uma ideia, segundo o Talmud, o pai de Abraão, ele era fabricante de ídolos. Terá, segundo o Talmud, a tradição oral. Esse homem, ele sai de lá, Deus sopra no ouvido dele e diz: sai dessa terra e vai para o lugar que eu escolhi para você, que eu separei para você. Então ele pega um descendente do povo que queria ser independente de Deus e se torna o sinal do homem mais dependente de Deus na terra. Sabe o que significa? No bairro onde você mora, aquele homem que vive pela força do braço, ele assalta, ele é miliciano, ele vive pelas garras dele. Deus pega um homem desse, converte ele e faz dele um exemplo de humildade e de dependência de Deus. Esse Deus é surpreendente. Diga assim: Deus é surpreendente. E diz: sai daí e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Passou dificuldade, foi parar no Egito, foi parar na terra de Abimeleque, aprendeu, Deus pediu o filho dele, ensinou esse homem a ser o pai da fé, e ele saiu da terra da independência. Agora olha só que tremendo. Quando nós somos pastores, nós pensamos: quando a igreja crescer, vai melhorar para mim a minha vida financeira. Vai. Por que vai melhorar? Porque nós passamos aperto e a igreja vai poder tirar pelo menos um salário para nós. Para poder a gente viver de maneira digna. Temos filho, temos sonhos, dá uma educação boa para os nossos filhos, não é isso? Trabalhamos para Deus, somos dependentes de Deus, porém nós sonhamos com o melhor para a nossa família também. E aí o que acontece? Quando a tua igreja começa a crescer, você começa a se tornar independente de Deus, tu constrói um zigurate. Não é assim que funciona. Quanto mais Deus te confia alguma coisa, mais dependente dele você tem que ser. Porque quando você pensa que tem alguma coisa, a hora que ele te pede tudo, te tira tudo de novo para ver se você continua sendo fiel a ele. Para ver se a tua motivação é o dinheiro ou não. Todos os levitas, todos os homens da terra de Israel, eles tinham dinheiro, direito de comprar, de comercializar. Os levitas, Deus disse, nem território não teve. Os levitas foram únicos da única tribo que não teve direito de território. E quando eles questionaram, por que nós não temos direito de território? Deus disse, porque eu sou sua recompensa. Que recompensa melhor? É a mais dura que tem, mas é a melhor. Quando um líder, um pastor aprende a conviver com isso, a alegria dele vem do Senhor. Enquanto a tribo de Judá construía cidades enormes, Benjamim cidades enormes, o levita tinha um ali, tinha outro aqui, mas sabe qual era o território dele? Em volta do templo. A alegria dele não estava em construir casas ou mansões ou carro. A alegria deles estava em servir o Senhor. Abraão, eu sou a sua porção. Tu não vai ver nada se cumprir. Eu vou te dar tudo e você não vai ver nada. Eu sou seu galardão. Ser tu uma benção. E ainda fala para ele ser uma benção. Diz, não vou te dar nada, tu vai ter só promessa, vai morrer só com promessa. E mesmo assim, eu que sou seu galardão. Quando tu morrer, chegar no outro lado, quando teus olhos se abrirem para o espiritual, tu vai ver o que eu tenho reservado para você. A questão é essa. Quando Deus te enriquece, amém? Então se você não quiser, não tem problema. Eu faço uma oração, eu faço tudo que eles não quiserem, só pode dar para mim que eu... Não tem problema. Sabe por quê? Quando você está definido quem você é em Deus, nada pode te influenciar a sair do caminho do Senhor. Se Deus te der muito dinheiro, você não se desvia. Quando tu é de Deus. Quando você não é, até uma boleta de R$100 atrasada te desvia. Tu fica irado e espragueja até o nome do Senhor. Então não é a quantidade de dinheiro que te desvia, é a tua falta de propósito.
Não está relacionado a valor. Agora olha só que tremendo. Se Deus te faz um grande empresário, se Deus te faz um homem rico, tu pensa, agora eu alcancei minha independência. Ao contrário, meu querido. Quanto mais rico Deus te fizer, maior tem que ser a sua dependência. Sabe por quê? Porque você pensa que você agora tá rico? Você pode ser o Deus das pessoas? Pastor, para com isso, pastor. Enquanto você não entender qual o teu posicionamento e tiver que querer solucionar todos os problemas de todo mundo, você se torna o Deus do teu discípulo. É por isso que Deus não tem te dado mais. O fato de Deus te enriquecido não significa que tu pode fazer o que tu quiser. Ao contrário, quanto mais Deus te der, mais responsabilidade tu tem que ter. A pessoa pode estar passando necessidade na tua frente. Tu tem que ir pro teu quarto e orar. Senhor, o Senhor quer que eu ajude esse sujeito? E aí tu vai lá e ajuda já porque tu tem dinheiro, né? É teu. Então tu pode fazer sem pedir autorização ao dono. Aí tu vai lá e fala, toma meu filho. Aí Deus fala, aquele cara lá, eu queria que ele passasse fome para ele voltar para mim. E você é o Deus dele. Eu vou te tirar tudo, porque eu te dei, você está sendo Deus das pessoas. Apóstolo está dizendo isso, então que nós não temos que ajudar ninguém? Eu não disse isso, eu disse isso. Eu disse que quanto mais Deus te dá, mais dependente dele você tem que ser. Até na hora de ajudar alguém, você tem que orar e jejuar. Mas o cara está morrendo de fome, irmão. Deixa de jejum, 12 horas, é o tempo que está orando. Ninguém morre, fica 12 horas sem comer não. Mas vai orar, e aí Senhor, é para dar? Mas tá aqui eu dou, tá aqui tu dá. É teu? Então tu já é independente de Deus. Sabe por que tem muito pastor que toma volta de pessoas aí, 7-1? Ele está dando uma aula na escola bíblica dominical, chega uma pessoa e fala assim, pastor, eu estou precisando de dinheiro para voltar para minha terra. Aí ele se aproveita que está na frente de todo mundo, já faz duas coisas erradas. Ajuda o cara e ainda mostra solidariedade na frente de todo mundo, alta justiça, e dá. Aí a pessoa vai ali e fuma uma pedra de crack com o teu dinheiro. Ainda fica rindo da tua cara. Volta amanhã que eu vou orar, eu quero saber se é a vontade de Deus eu te ajudar. Segundo, Deus não mandou a gente dar dinheiro para ninguém. Ele disse, dá de comer a quem tem fome. Ele não mandou pagar a conta de luz de ninguém. Pastor, abre teu olho. Você é espiritualista demais. Você tem que renovar a tua mente. A malandragem está solta aí. Deus às vezes não te dá mais ainda, porque a Bíblia diz que nós temos que ser prudentes, temos que ser simples como a pão, mas temos que ser prudentes. O camarada me cata uma passagem lá de Campos, na lixeira, lá na rodoviária Novo Rio, pensa que eu não estou ligado, eu ensinando aqui na escola de líder, ele veio aqui, a passagem de ontem, olha aqui minha passagem. Eu vim para arrumar um emprego, quando eu cheguei aqui, a porta estava fechada, era mentira, eu estou sem dinheiro para voltar. Eu falei, fica aqui, assiste a pregação que eu vou te levar lá em Campos quando acabar. Ele, não, está indo embora, porque não sei o que lá. Ué, meu irmão, fica 2 horinhas aqui. Eu vou resolver o teu problema. Quem está com problema aqui quer 2 horinhas. Eu só vou ali, nunca mais voltou. Vai lá na rodoviária Novo Rio, catar a passagem que o pessoal acaba de sair do ônibus, jogar a passagem fora. Ele catou a passagem de ontem para dar 7 nas igrejas. Vive disso. E tem outros que fazem coisa diferente. Teve um que chegou aqui e me pediu dinheiro porque ia enterrar o pai, que tinha que ir lá em Juiz de Fora para liberar o corpo do pai. É um atrás do outro querendo se aproveitar. Sabe por quê? Jesus disse, tem que ajudar o próximo. Tem que ajudar o próximo que Jesus quer. Porque na verdade tem próximo que era para estar distante. Não era para estar próximo. O teu próximo é aquele que Deus quer que você ajude. Primeira coisa, pastor, a Bíblia diz que eu tenho que ajudar os primeiros da fé. Tu quer fazer gracinha com ímpio e tem membro da tua igreja que tem que estar desempregado há 2 meses. E tu quer que tua igreja cresça. Não, eu quero ganhar ele para Jesus. Consolida o que tu tem, pastor. Consolida o que tu tem. Agora tu vê... Deus me dá 20 cestas básicas, eu vou sair nas favelas aí para entregar. Eu vou procurar dentro da igreja quem está precisando. Primeiros da fé. Não, mas isso aí, o que eu vou ganhar? Não vou ganhar nada. As pessoas já são membro mesmo, eu quero dar para ímpio, porque eu quero ganhar mais membro. Aí perde o que tem.
Os pastores querem multidão pisando em cima dos membros que já tem. Eles pisam assim, ó, quero uma multidão. Aí pisa em cima do cara e olha por cima do ombro. O pastor tem que dar 2 passos para trás, 3 passos para trás, olhar para a multidão dele, olhar para o membro dele, que a multidão vai vir do membro. Não é por trás do ombro do membro. Então, Deus tem que nos dar entendimento, irmão. Porque muitas das vezes não é porque Deus não está cumprindo a promessa, não. É por falta de sabedoria. Qual é a motivação do coração, pastor? Você quer uma multidão? Eu estou procurando tempo para comprar, porque aqui a igreja está ficando pequena. Mas eu estou procurando. Vamos orar, vou lançar uma campanha semana que vem para a gente comprar esse tempo. Vamos comprar. Acabou. Mas para quê? Para colocar mais gente, mas não para levantar um zigurate, para dizer que, meu Deus, que eu sou mais santo, mais homem de Deus do que qualquer outro pastor. Eu não quero criar uma independência de Deus. Pois eu tiver uma igreja com 10 mil membros, a partir de aí, acabou meus problemas. O que, irmão? Mais capeta vai se levantar contra você. Quanto maior é a obra, mais demônio tem. Você vai ter que ser muito mais dependente. Tu orava 1 hora, tu vai ter que orar 4. Porque é mais principado, é mais demônio, é mais macumbeiro fazendo macumba para destruir tua vida, tua família, é mais. Então o pastor acha, opa, luta com a igrejinha pequenininha, ora, jejua, sobe monte. Quando Deus dá uma igreja com 1000 membros, ele fala, agora eu posso reachar. O capeta faz. O capeta pisa nele. E o líder é assim. Perde a visão, a perspectiva espiritual. Quanto maior Deus te levantar, outros se tornam soberbos e arrogantes. Deus torna o nome dele conhecido. Vamos fazer um nome para nós. Faz um zigurate para fazer um nome para ele. Olha para o teu irmão, quanto maior a unção, mais você tem que descer. Mas tem que ser dependente de Deus. Amém? Glória a Deus. Para você ter uma ideia, olha o que é o poder da unidade. A Bíblia diz que Deus diz assim. Deus diz para quem? Diz para os anjos? Trindade Santa. Deus diz assim, pensamos e confundamos a língua deles. Porque esses homens estão num propósito só no coração. Olha como que funcionam os princípios bíblicos. O princípio bíblico funciona até para o mal. Se o homem cumpre o princípio bíblico, ele se cumpre até para o mal. Deus disse, vamos descer e confundir a língua deles. Porque esses homens, eles estão trabalhando com tanta unidade, porque nada impedirá eles de conseguir o que eles estão tentando no coração. Então Deus teve que descer, desfazer a língua deles. Imagina um cara pedindo uma ferramenta, me dá um martelo. Quando ele pedir, o cara dá uma pá. Ele não sabe, um está falando inglês, outro está falando o garítico, outro está falando aramaico. E faltou entendimento. Quando faltou entendimento, a obra parou. O segredo do pastor e do líder é fazer com que o discípulo se torne dependente de Deus e manter a unidade de linguagem. O restante, o crescimento, quem dá é Deus. Alguns pastores falam assim, qual é a estratégia para ter uma multidão, apóstolo? Eu falo, não há estratégia nenhuma que traga multidão. O que traz a multidão é santidade. A Bíblia diz que onde Jesus ia, tinha multidão. Qual é o problema? A mesma multidão que Deus manda para pastor A, manda para pastor B. A estratégia ajuda a reter a multidão. Mas quem manda é Deus. A Bíblia diz que era Deus que acrescentava todos os dias aqueles que haveriam de ser salvos. É Deus que acrescenta todos os dias. Isso é em Atos dos Apóstolos. Isso não vem de homem. Isso é dom de Deus. É a graça. Mas aí Deus, você está com a motivação certa, santidade, vontade de trabalhar com a estratégia certa. Deus é uma ferramenta para reter. Mas para ganhar, irmão, é só Deus que convence o homem. E aí Deus vai ver a motivação do seu olho, o desejo. Quando você cria um ambiente perfeito,
com a motivação correta e um ambiente perfeito, você consegue fazer uma conexão, conectar as diferenças. Você entende que você tem uma ovelha que é melancólica, tu tem outra que é fleumática, tu tem outra que é colérica, tu tem outra que é sanguínea, e eles todos fazem parte da sua equipe na igreja. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua performance, cada um tem a sua identidade, e você consegue essas diferenças, através da sua liderança, trazer uma consonância, você conseguir conectar essas pessoas diferentes, mesmo diferentes, a se aprofundar em um só propósito. Deus vem, une a linguagem, vê que a linguagem é única, só Ele dá o crescimento. Como que uma igreja vai crescer se cada um tem uma linguagem? Cada um diz, eu acho melhor fazer isso, eu acho fazer aquilo, eu acho melhor, sabe o quê? Eu acho melhor, cada um acha melhor uma coisa, então não vai dar certo. O diabo veio e trocou a linguagem. Jesus disse, se vocês concordarem, tudo lhes será feito, e nada vos será impossível. Por isso que quando Deus dá uma ideia, coloca algo no coração do pastor, e o pastor fala, vamos lançar as bases, vamos fazer isso, amém, vamos, e vamos conquistar. Quando tem uma grande parte que fica, para que isso? Sei que lá, nem aquilo outro. Meu irmão, a obra para. Nada dá certo. Então o pastor, antes de lançar uma ideia, ele tem que fazer a conexão, a ligação de uma ovelha para outra. Olhar no olho de todos e ver se todos estão conectados, todos estão no propósito, antes de lançar uma ideia. Você, pastor, nem ganhou o coração do seu discípulo ainda, nem inspirou ele ainda, quer dar um direcionamento para ele? Não vai não, pastor. Você vai passar raiva. Já aconteceu isso contigo, pastor? De você chegar na igreja e falar, vamos fazer isso, todo mundo, amém. Quando chegar no dia, só ter você e a tua esposa. E aí tu fala, Deus não está no negócio, Deus já está no negócio. Só que você não foi, não chegou em um para o outro e falou, e aí, vambora, tal. Não injetou entusiasmo no coração das ovelhas. Eles não viram no seu olho o que de fato está no seu coração. E na verdade, às vezes você nem se convenceu ainda do que de fato você quer. Como é que você vai convencer outra pessoa? Olha para o teu irmão, olha para o líder que está do seu lado e fala, eu estou começando a entender. Antes de acabar, eu vou entender. A Bíblia diz que a antítese, a linguagem tem que ser mudada. Diga, a linguagem tem que ser mudada. A primeira coisa que Deus fez quando Ele quis trazer um avivamento é mudar a linguagem. A Bíblia diz que Nimrod, ele construiu uma torre para tocar o céu. Irmãos, em nome de Jesus, tem pessoas que querem tocar o céu com a performance humana. Tem pessoas que querem tratar de coisas espirituais de maneira carnal. Eu já vi reunião de pastores, eles estarem reunidos e começar a reunião batendo na mesa e gritando, aquilo outro. Uma discussão, tratando de coisas espirituais de maneira carnal. Querem tocar o céu, querem mover o céu de maneira carnal. A primeira forma que você tem de abrir o céu sobre a sua cabeça é tendo um bom entendimento, ó. Ah, mas reunião de líder, quem já ouviu falar assim? Rapaz, naquela reunião, eu fui na reunião de pastores que o pau quebrou. Carnalidade pura. Zigurates. Mas isso acontece mesmo, pastor, nós somos homens. É, nós somos homens. Mas vocês foram para lá para tratar de questões espirituais. Quebrou o pau na casa de Noca, todo mundo se resolveu, mas Deus estava muito longe dessa conversa. Porque quando Deus está no lugar, Ele traz entendimento, Ele é facilitador de caminhos, Ele abre a mente. Deus não é Deus de confusão, Deus esclarece, ninguém sai com dúvida, Deus não é Deus de confusão. Maria, quando engravidou, uma mulher compromissada, era virgem, ela pensou, meu Deus, acabou minha vida, vão me caluniar. Deus foi lá em José e confirmou também. José, acalma teu coração.
Tem maridos que querem tomar iniciativas e Deus nem falou no coração da esposa nada. Tem mulher que quer tomar iniciativa, Deus nem falou nada no coração do marido nada. Aí se acha mais profeta do que outro. Meu marido é carnal. Quem será que é o carnal de verdade? Tu ou teu marido? Que acha tanto que Deus, o Deus da família, vai falar só contigo e nunca vai falar com a tua esposa. Se Deus quisesse que tu fizesse uma obra sozinho, pastor, Ele não teria nem permitido você casar. E aí vocês estão com inveja de mim que eu estou tomando suco de laranja. É de maracujá, tá, gente? Igual que eu experimentei. Fica não. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala, estou entendendo. Pastores, eu quero que a minha igreja cresça muito. Eu quero que cresça porque meu coração queima. Meu Deus, eu quero que a igreja cresça. Que tal você entrar em concordância primeiro com a tua família? Tem um zigurate, tem uma torre de Babel, com a linguagem diluída dentro da sua casa. Tu quer que tua igreja cresça, teu ministério cresça, você não se entende nem com a tua esposa. Pastores que estão com a alma tão aflorada, que eles confessam as suas dores com as ovelhas, porque eles não têm humildade de procurar um pastor para discipular eles. Estou aqui, pastor, me manda mensagem. Pastor, estou com problema no meu casamento, eu quero te ajudar. Quero mandar na tua vida não. Mas a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um só. Eu posso te dar um conselho. Não é isso? Não, não preciso não. Quem sabe sou eu. Pergunta para tua esposa, quem sabe é tu mesmo. Quer pintar a casa de roxo, a mulher quer pintar de vermelho, pastor. Deixa ela pintar de roxo, de vermelho, que ela quiser. Tu fica mais na rua do que em casa. Quem fica em casa é ela, deixa. Aí não pinta de nada e nem a casa é própria por causa disso. Não tem conquista nenhuma por causa de linguagem dupla. Não tem conquista nenhuma. Sonham com um ministério grande, mas a linguagem até dentro de casa é dividida. Temos que começar a obra pelo alicerce, não pelo telhado, pastor. Líder, temos que começar a obra pelo alicerce, não pelo telhado. As bases têm que ser fortes. A linguagem tem que fazer uma marcação no espírito, ao ponto de criar um hábito e legalidade na sua vida. Pelo amor de Deus. E aí nós vivemos de uma aparência tão grande, que é triste isso. E aí as promessas de Deus não se cumprem. E você fala, Senhor, por que não se cumpriram? Por que não cumpriram? Meu irmão, deixe esse orgulho de lado. Mantenha a linguagem, renova a linguagem. E aí Deus pega, tinha um líder excelente, Nimrod. O camarada era o cara. O cara pregava aqui só. Conseguiu influenciar o mundo inteiro para construir Tem um influenciador maior do que ele? Não. Tim Jones tinha uma igreja com 900 membros. Ele convenceu os membros a tomar veneno, todo mundo se matou. Foi a vontade de Deus? Qual é o pastor aqui que tem uma igreja com 900 membros? Nimrod tinha e matou todo mundo. Usou a influência dele para fazer todo mundo tomar. Nimrod não, perdão, Tim Jones. Toma veneno. Deus me revelou que se a gente morrer, todo mundo hoje vai para o céu. E todo mundo tomou. Não significa que tu tem uma multidão que tu está fazendo a vontade de Deus. Sabe por quê? Criou um zigurate. Acha que o povo é dele, não é de Deus. É a hora que Deus disse. Porque tu abandonou o primeiro amor, eu vou tirar de você o candelabro. Porque aí o candelabro é a igreja é minha. Não é isso que diz Apocalipse? Tu abandonou o primeiro amor, tu era tão dependente de mim. Agora você criou uma independência. Não, para com isso. Para com isso. Seja mais dependente, a obra ainda não acabou. Eu tenho coisas maiores para fazer. Aí Nimrod sobe num púlpito e começa a falar: eu vou construir, eu vou isso, vocês estão comigo, é aquilo outro. Que discurso bonito. O povo todo começou a trabalhar. Vem Jesus, me pega um pescador analfabeto, com um grego horrível. Leia a carta de Pedro, a original no grego, que tu vai ver que grego horrível. Que nem foi escrito por ele, foi pelo filho dele. Coisa horrível. Deus pega João. Leia o livro de Apocalipse no original grego. Você vai ver a quantidade de erro de grego. Faltam palavras, faltam letras, é uma coisa desconexa. Deus pega homens que não sabiam nem ler direito, nem escrever direito. Pegam pescadores iletrados e diz assim: ó, a igreja está contigo.
E aí ele sobe, e ele vai para o céu. E aí aquele homem pescador, aquele homem que não acreditava na força do braço dele, mas confiava no Senhor, ele se ajoelha num lugar e fala para todo mundo: vamos todo mundo nos ajoelhar. E todos eles se ajoelham. Eram 120. E eles começaram a orar. Desceram. O céu desceu até eles e disse: estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um som. Não tinha vento nenhum. Ouviu-se um som como de um vento. Um som como de um vento veemente e impetuoso. E viu-se línguas, diga línguas, como de fogo, línguas que desciam sobre cada um deles, e cada um falava na sua própria língua. Sabe o que Deus estava fazendo, querendo dizer? Que Deus está querendo mostrar com isso? Você está construindo um zigurate para alcançar o céu. Ninguém alcança o céu de forma humana, construindo uma escada. Mas se alcança o céu quando tu ajoelha, o céu vem até você. E se lá em Babel o povo construiu uma torre para alcançar o céu, e Deus mudou a linguagem dele e trouxe confusão, quando um pescador influenciou a multidão a se ajoelhar, o céu tocou a terra e restaurou a linguagem. E aqui para dar uma salva de palmas para o Senhor. Ninguém alcança o céu construindo escada. Tu alcança o céu quando tu se ajoelha e se submete. A linguagem de quem é cheio do Espírito. O Espírito trouxe uma língua. Não é à toa e desconexo. Nenhuma palavra na Bíblia é sem sentido. É fora de esquadro. Se eles viram línguas como de fogo, é porque Deus queria dar uma nova linguagem. Uma linguagem única. A linguagem do céu. Sabe quando a tua igreja vai crescer, pastor? Quando todo o teu povo da tua igreja tiver a mesma linguagem. A linguagem do céu. Quando você ensinar o teu povo a ser dependente de Deus, ajoelha que o céu desce até nós. Quando o teu povo começa a te procurar no momento de dificuldade demais, irmão, ele te pediu um conselho ou uma coisa, mas quando ele fica o tempo todo jururu, só fica feliz quando está perto de você, você já virou o Deus deles. Um dia Deus chamou Abraão, levou ele vai para Padan, em Arã. Ele de Arã para lá, ele leva o seu sobrinho Ló. Sai do meio da tua parentela. E ele leva o sobrinho. Eu não sabia que sobrinho era família. Sobrinho é parente. Família é pai, mãe e filho. E ele leva o sobrinho. E aí quando ele leva o sobrinho, o nome era Ló. Olha o nome do cara, Ló. Ló em hebraico é não. Se você chegar lá em hebraico, lá no Israel, e falar assim, e o cara te perguntar: você quer café? Você fala Ken. Ken é assim. Ken. Se o cara perguntar: tu quer café? Tu fala Ló. Ló é não. É literalmente não. Ele leva um não com ele. E não quer ter problema. Deus disse: sai você e tua família. E ele leva o não. E aí o não prospera do lado dele. Porque todo mundo, quando Deus te manda ir para um lugar, Ele vai te garantir, vai te prosperar. E aí tu leva o não contigo, mas mesmo assim o não prospera. Mas ele é dependente de você. Tu ensina ele come na tua mão. E tu ensina tudo ele. E ele é dependente de você. Agora ele diz: vou sair de perto, perdeu tudo. Meu irmão, eu quero contar um negócio para você. Se a tua ovelha está prosperando, está crescendo, está avançando, porque está do teu lado. Se ele saiu de perto de você, é a tua derrota da tua liderança. Pastor, quando um membro sai da tua igreja e vai para outra igreja, não torce para ele quebrar a cara não, pastor. Torce para ele prosperar. Porque se ele prosperar fora da tua igreja, é porque tu deu uma base forte para ele. Tu ensinou ele a ser dependente de Deus, não de você. O problema é que os pastores estão ensinando as pessoas a ser dependente deles, que agora um membro não pode visitar uma outra igreja, um membro não pode ir em lugar nenhum. Se o membro for, ele fica com medo de perder. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, pastor: para com isso. Ou você confia que Deus tem uma multidão que é tua, ou você não confia. O que é teu. Pastor não foi chamado para fazer cerca, foi chamado para dar um bom pasto. Tá fazendo cerca, tu foi lá, né? Não sei o que lá, né? Não que aquilo outro veio no coquetel do pastor, né? Ah, tô ligado, né? Meu irmão, quem é ovelha é ovelha.
Agora, quando você se garante, pastor, líder, você gosta quando tua ovelha vai. Sabe por quê? Quando ele chega lá e fala, ai meu Deus do céu, que capim ruim, por que eu não fui comer nesse pasto? E aí eles começam a ver a diferença. Estou falando sério. Sabe qual é o problema? Eu vou confessar um negócio para vocês aqui. Sabe qual é o único problema de uma pessoa não casar virgem? É porque ele já experimentou outra pessoa. Ele pode te reprovar ou te aprovar. Quando nunca experimentou, ele fala, não sei o que é bom, o que é ruim. Para mim isso aqui que é bom. Agora quando já experimentou, tem duas coisas. Ou ele diz, meu Deus, dei sorte. É muito melhor do que o meu primeiro namorado. Ou então você fala assim, meu Deus, agora eu casei com ele. Vou ter que aguentar isso. É muito pior. Mas eu vou ter que orar para poder Deus me mostrar outras qualidades. Esse é o benefício de você casar sem ter conhecido ninguém. Tu pode até ficar na dúvida, mas tu não vai ter a certeza. E aí quando você tem um pastor, que o pastor sobe, sabe o que acontece para pregar? Hoje eu vou pregar, né? Vamos pregar? Vamos. Abre a Bíblia. Tá vendo? Aqui ó. No 10º, viu aqui? Não estudou a Bíblia, fez nada. Subiu ali, está lendo o versículo, está falando ali na hora, todo mundo está vendo que ele está enchendo linguiça, que não estudou, que não se interessou. Ah, pastor, então pode ficar com medo de tua ovelha aí mesmo. Porque quando ele for para uma outra igreja, que vê que o pastor orou, que o pastor jejuou, que ele sentiu a unção, que ele sentiu o poder, que a palavra desatar a mente dele, ele fala, estou no lugar errado. Aí sim tu tem que fazer cerca. Se tu não está dando um bom alimento, pode começar a construir, cerca não, constrói muro, porque cerca, a ovelha até no sonho ela pula. Quem entendeu isso, dá uma salva de palmas para o Senhor. Essa é a diferença. Então você pega, confia em Deus e ensina o teu povo a ser dependente dele. Não é porque Deus te confiou uma igreja grande, uma finança grande, que você tem que começar a ser Deus de todo mundo. Qual foi o problema que Abraão arrumou para Ló? Ló prosperou. E ainda deu a opção para ele. Se tu escolher da direita ou escolhe da esquerda. Não, escolher nada. Tu vai para lá e eu vou para cá. Tudo que você tem, meu filho, você ganhou comigo do meu lado. Então tem que me dar pelo menos o direito do lugar que eu quero ficar. Mas quer ser o bonzinho, quer ser não sei o que lá, vai lá, vai lá. Se tu escolheu a direita, escolheu a Campinas do Jordão. Escolheu as Campinas de Sodoma. Ló pegou e foi lá, levou a família dele para Sodoma, para Gomorra. Perdeu tudo. Perdeu a sabedoria. Perdeu a prosperidade. Perdeu tudo. Perdeu o pudor. Perdeu as prioridades. É um homem que era tão bom, mas era tão bom, mas tão bom, que ele prezava o zelo dele, o orgulho dele do que a família. Os homens entram na casa dele para estuprar os dois anjos que estavam numa personificação e diz, me entrega esses dois forasteiros que eu quero ter relação sexual com ele. Não! Eu tenho 2 filhas virgens, pega minhas filhas, mas um convidado meu tu não pode fazer. Toma vergonha, pastor! Aonde? Eu boto os 2 samangos para fora e falo, faz o que tu quiser, mas na minha família tu não toca não. Quando o homem acha que está agradando mais a Deus, entregando a sua família a qualquer um, dizendo que eu larguei a minha família para buscar a Deus, e você está agradando a Deus, meu irmão, lê a Bíblia que diz que Deus prefere que você sirva primeiro a tua família para depois servir Ele. Você quer que a tua igreja entre em consonância, todo mundo numa só linguagem, pastor? Tenta influenciar primeiro a sua casa a entrar numa só linguagem. Você quer influenciar uma multidão a andar contigo e te seguir? Pergunta a tua esposa se ela quer andar nos seus passos. Se você passa confiança. Ou se você é só um ilusionário que sonha com tudo e nunca se firma em buscar nada. Uma visão, ela é consolidada no coração dos discípulos pela perseverança.
Quando o pastor sobe no púlpito da igreja em um ano e fala que tem 3 estratégias que Deus deu no ano, abandonou uma, Deus me deu outra. Deus me deu outra. A ovelha fala, vou esperar uns 2 anos, ele vai escolher uma. Quando ele escolher, eu vou seguir. Porque ele não sabe o que ele quer. Se as ovelhas perceberem, pastor, que você não sabe o que você quer, acabou para você. As ovelhas falam, meu pastor não sabe nem o que ele quer. Para quem não sabe para onde vai, até o raio que parta serve. Diga misericórdia. Fala 3 vezes misericórdia, só para poder ler o esboço aqui enquanto isso. Vai falar até misericórdia. Olha para o outro e fala misericórdia. Diga mais misericórdia ainda. Jacó era neto de Abraão. Escute, pastor. Jacó era neto de Abraão. Ele tinha uma mentalidade da Mesopotâmia antiga ainda. Não era? Quando ele sai da casa do seu pai, ele deita a cabeça numa pedra e ele tem um sonho com um zigurate, uma escada que levava do céu e a terra. Eu quero dizer uma coisa para você, pastor. Escute, líder. Quando você é dependente de Deus, você pode estar contigo somente uma pedra para servir de travesseiro, mas você sonha os sonhos de Deus. Quando você perde o propósito, pode ter travesseiro de pena de avestruz e sonhar os sonhos do diabo. Ele viu uma escada que subia do céu à terra e ligava o céu e a terra. Ele disse, esse lugar só pode ser a casa de Deus. Era um zigurate. Ele estava querendo dizer, olha, o que esses homens idolatram é um acesso, de fato. Mas não é um acesso de deuses. É um acesso, sabe de quê? Isso que o homem projeta na sua alma é um desejo de Deus de despertar o homem para aquele que um dia vai ser o maior dos acessos. Um dia o homem pecou e a terra perdeu de fato o contato com o céu. Então o homem sempre dentro de si, intrínseco, teve a necessidade de conectar o céu e a terra. Mas eles queriam conectar o céu e a terra da maneira deles. A única forma de conectar o céu e a terra é através de Jesus. Ele disse, eu morri para ligar novamente o céu e a terra. Jesus era aquela escada que Jacó viu. E quando Natanael vê Jesus de longe, Jesus olha e diz assim, és o israelita que nele não há dolo. Ele disse, como é que o senhor sabe quem eu sou? Eu te vi quando estava debaixo da figueira. Ele disse, uau, tu é o Messias. Jesus disse, tu não viu nada ainda, tu não vai ver os anjos do Senhor subir e descer sobre a cabeça do Filho de Deus. A escada que Jacó viu sou eu. Tu vai ver os anjos subir e descer sobre o Filho de Deus. Eu sou aquele que os homens idolatraram de forma errada. Eu que ligo os céus e a terra. Se você quer ter acesso ao céu, você tem que me buscar. É através do sangue de Jesus, da submissão. Pastor, só alcança o céu indo para a cruz. Quem entendeu isso, dá uma salva de palmas. Aleluia! Quando o povo de Israel, estou finalizando. Quando o povo de Israel pecou, abandonou a Deus, começou a adorar imagem, começou a se levantar contra as pessoas, contra o profeta, quando o povo começou a se rebelar, quando Jeremias disse, seja dependente do Senhor, busque o Senhor, e o povo abandonou o Senhor, o Deus enviou eles para a Babilônia. Sabe o que foi o cativeiro da Babilônia? 70 anos. Sabe o que foi considerado na história de Israel? O pior de todos os cativeiros que Israel já teve. Deus disse, vocês querem viver de maneira independente de mim? Então vocês vão voltar para a Babilônia, a terra da Torre de Babel, e vão viver a vida da maneira de vocês, porque longe de mim vão construir torres lá na Babilônia, e eles passaram a ser escravos na terra da independência. Isso que é deboche. Quando você quer ser independente de Deus, você é escravo da sua escolha. Você é escravo da sua independência. Quando eu sou dependente de Deus, eu sou escravo de Deus e livre nas minhas decisões.
Apóstolo Paulo diz, seja escravo de Jesus, seja escravo de Deus, e peça a Ele para trazer cativa a sua mente, em obediência à palavra dEle. E ele disse, eu estou preso em cadeias, mas o meu espírito está livre, e vocês podem sentir a unção até pelo que eu escrevo. O diabo vai te oferecer liberdade, pastor. O diabo vai dizer para você, você pode parar de sofrer, você vai ter muito dinheiro, constrói um zigurate, tu vai ter um igrejão, e você pode estar construindo o teu calabouço, pastor. Pode estar construindo o teu calabouço. Quando tu terminar de construir o teu zigurate, tem uma salinha com cadeado, que você vai se trancar lá dentro. Agora, se você for dependente do Senhor, tijolo por tijolo, vai ser um lugar de exaltação do nome do Senhor. O povo vai olhar e vai dizer, que igreja enorme, tem 10 mil pessoas, o pastor daí deve ser muito soberbo. E quando o povo entra na igreja, você está de joelho orando, o pessoal, uau. Agora eu entendi porque que minha igreja é pequenininha e desse homem é grande. Ele depende muito mais de Deus do que eu. Me perdoa, eu sou pastor. Tem gente que a igreja cresce e o pastor nem conversa com os membros mais no final do culto. Meia hora depois ele tira uma selfie comendo um lanche na pizzaria. Tem mais é que perder todo mundo mesmo. Não está perdendo não, Deus está tirando, está entregando para outro. Eu tenho terça-feira que eu posso comer lanche, eu tenho quinta-feira que eu posso ter lanche, mas no culto de quarta com o domingo eu só saio daqui quando a última ovelha quiser falar comigo. 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, eu sou pastor, meu irmão. Eu não posso ninguém ir com a alma sedenta para casa não. Tenho que decidir, aonde está a tua família, pastor? E a pastora fica do lado, vambora, vambora, vambora. Vambora não. Tu casou com o pastor, tu sabia disso. Ninguém perde a família fazendo a obra de Deus. Perde a família no botequim. Perde a família nas tuas prioridades, pastor. Não, tem que dar atenção para a família, irmão. Dá 2 horas de atenção por dia para tua esposa. Senta, faz carinho, dá beijo, dá carinho para ela, dá atenção 2 horas para ela. Dá 1 horinha de atenção por dia para os teus filhos, que está resolvido o problema. Não é o tanto que você trabalha para Deus que vai fazer você perder a sua família, não. Porque você pode ficar desocupado o dia inteiro dentro de casa e não dar atenção nenhuma para os seus filhos. O problema é a prioridade. Eu louvo a Deus pelo Facebook. O Facebook foi uma invenção de Deus. Sabe para quê? Para provar para você que você não faz a obra de Deus. Não é por falta de tempo, é por falta de prioridade. Porque tu fica 2 horas no Facebook. Quando tu diz que não tem tempo para orar, pastor, líder, o Facebook te confronta. O WhatsApp te confronta. Então, eu sou pastor. Tem uma ovelha que vai falar comigo. Tem outra que vai falar, tá com pressa? Não, eu vou te atender. Mas tem 3 para falar aqui. Eu vou conversar com 20 minutos com um, 10 minutos com outro, dependendo. Mas tu vai sair daqui. Se for muito jeito, se não for, tu marca outro dia um gabinete. Mas se for importante, eu vou ficar aqui. Agora, se não é tão importante, você não vai reclamar e dizer que eu não te dei atenção. Eu vou ficar aqui, nem que seja até 6 horas da manhã. Mas fica aqui. É isso que eu faço. Nenhuma ovelha aqui pode chegar para mim e falar, eu não tenho atenção do meu pastor. Não tem porque não quer. Porque se ficar aqui esperando, vai falar comigo. Qualquer um. Qualquer um. Porque se eu chegar e falar, não, eu não vou dar atenção porque eu tenho que ir embora. A minha família, onde fica? Ué, por que tu não dá o tempo da tua família, o tempo que tu fica no Face? Tem que ser o tempo que tu está aconselhando uma ovelha? Tá com tanta pressa, então por que não vai comer um prato de comida rapidinho, um arroz, feijão e vai dormir? Por que tem que passar na pizzaria? Na pizzaria 2 horas e meia, um gabinete com ovelha no final do culto é 40 minutos. O problema é que os discípulos, eu quero fechar aqui essa mensagem. Os pastores vão pensar, é a última vez que eu vou nesse gabinete, nesse coquetel, ou eles falam, eu vou voltar no próximo mês. Tem 2 opções. E aí eles pensam assim, olha, eu quero muito crescer, eu quero muito avançar. Oi? Tá bom, sim, tá igual do Patatá. Eu quero muito crescer, quero muito avançar,
mas não querem abrir mão de nada para isso. Querem tudo, mas não querem abrir mão de nada. Querem tudo, mas não querem abrir mão de nada. Meu irmão, tudo é uma cisão. A palavra cisão, decisão, vem de cisão. Você faz um siso. Você arranca a raiz dele, o nome dele já é siso. O único dente que o dentista não te aconselha a fazer canal é o siso. Ele diz, deu problema no siso, arranca. Porque ele já é uma cisão. Quando você corta e faz uma cisão, você não sente mais o reflexo daquilo que ficou para trás. A decisão, a cisão. Quando você decide por algo, é abrir mão. Ninguém ganha o céu sem abrir mão do inferno. Ou você vai ter um ou você vai ter outro. Não tem como ter os dois. Você está entendendo? É prioridade. Então você foi chamado para ser líder? Foi chamado para ser pastor? Se coloque em posição como líder. Se coloque em posição de pastor. E começa a agir como líder. E começa a agir como pastor. Ah, pastor, se eu comprar um carro de 500 mil, e aí depois tu fica, compra, pode comprar, mas depois passa o ano todo se defendendo na internet. Eu sou pastor, eu tenho direito, não sei o que lá. Compra um carro funcional para tu andar com a tua família. Que aí resolve o problema. E as pessoas, o traficante tem direito e o pastor não tem. Por isso que ele é traficante, tu é pastor, pô. É por isso. Quer ser pastor, quer comprar um carro de 500 mil reais. Aí paga o IPVA de 50 mil. O preço da casa de um membro que eu não tenho. Em vez de pagar o IPVA de 550 mil, compra uma casa para uma ovelha. Quer ser tudo, quer ser pastor, quer viver como o empresário, quer viver como qualquer outra pessoa e ainda não usa a Bíblia para isso. Tem problema, irmão, tu tem uma casa boa? Tem problema de ter um carro bom? Mas tem que ser de 300 mil? Meu Deus! Quer tudo e não quer abrir mão de nada. São os zigurates. Define tua prioridade. Quer ser pastor? Viva como pastor. Tem uma casa boa, tem um carro bom. Comprar um carro zero funcional, 60 mil. Tu vai carregar a tua família para cima e para baixo. Tem que ser o de 500 mil. Tem algum problema tu ficar num aeroporto, pastor? Esperando um avião uma hora? Tu tem que ter um. Tu não pode esperar um avião no aeroporto como todo mundo, não. A obra de Deus tem pressa. Aí tu paga o aluguel de um estacionamento, é 3 mil a diária no aeroporto para guardar o teu avião, enquanto as ovelhas não tem nem o que comer. E aí fica tirando onda que tem avião. Deixa para Varig ter avião. Deixa para TAM ter avião. Agora você vai para o aeroporto e espera, poxa. Uma horinha para sair um avião. Não, tem que ter avião na hora que eu quero. Tá bom, Deus. Zigurate. Não precisa de avião, não. O teu ego precisa. Tu não precisa de um carro de 500 mil, não. Provar para tua família que tu venceu na vida é que precisa. Isso não é mentalidade pequena, não. Esse apóstolo pensa pequeno, eu penso grande. Um dinheiro de um carro de 500 mil, sabe o que eu posso fazer? Ajudar 300 pastores a construir uma igreja lá na África. Isso é pensar grande. Porque a minha herança está no céu. O meu galardão é o Senhor. Quem entendeu isso, dá uma salva de palmas para o Senhor. Toma uma decisão de comprar um carro de 300 mil reais, depois passa o ano todo se defendendo na internet porque comprou o carro. Era melhor ter não comprado. Você quer ter o que Deus quer para você? Começa a pensar pela perspectiva de Deus. Quantas pessoas você quer alcançar de verdade? Qual é a tua prioridade, pastor? Deus te trouxe aqui hoje para definir sua prioridade. Pastor, não estou falando que você tem que viver igual mendigo na palafita, não. Compra a casa que tu sonha. Paga uma faculdade de excelência para os teus filhos. Vive uma vida de qualidade, mas você tem pensado nos outros. Você tem pensado no final mesmo, na tua soma, nas tuas conquistas. Está contabilizado um número de multidões que vão ser afetadas, impactadas pela tua finança, pelo que você tem construído. Então você, cuidado, está construindo um reino para você. Quero dar para mim um nome.
Depois que eu construir isso, eu vou fazer para mim um nome. Só que cuidado, porque tem um nome que é acima de todo nome. E esse pode aniquilar o teu nome. Se coloca de pé.